mas eu queria compartilhar uma palavra. O louvor já falou muito ao nosso coração, mas eu queria falar um pouco sobre o Natal. E não sei se você é de igreja há um tempo, se você já ouviu uma certa discussão sobre o Natal, se é para comemorar, se não é uma festa pagã, é uma festa religiosa, não, isso daí é o comércio, isso daí... A gente ouve tantas coisas, durante um tempo, a gente comemorava, enfeitava a igreja, colocava a árvore de Natal, fazia tanta coisa, daí chegou uma época que a gente não, porque o Natal é do diabo, o Natal é uma festa pagã, o Natal não sei o quê. A gente chegou uma época que a gente começou a ficar meio assim, e a gente foi ver, não, realmente e gera uma confusão, e fica, nossa, a igreja comemora uma festa pagã. E meus queridos, a gente fica tão confuso, e eu fui estudar um pouquinho, realmente não se tem, para nós cristãos é o nascimento de Jesus, mas daí Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, na Bíblia não fala, o Novo Testamento não fala sobre o nascimento, muito menos sobre uma festa chamada Natal, ou o que precisaria ser comemorado como a Páscoa. Não é uma festa nem do povo de Israel, nem do Antigo Testamento, porque Jesus não tinha nascido no Antigo Testamento, nem se tornou uma festa oficial para o povo lá, para o Novo Testamento, não tem nenhuma palavra, nada, não é algo bíblico o Natal. Então, se não é algo bíblico, é algo errado, nós não podemos fazer, porque nós só seguimos a Bíblia. Não, a Bíblia fala que Jesus nasceu, e fala que nós precisamos... Fala que os anjos cantaram, celebraram e assim por diante. Mas não se fala sobre data. E daí, tem várias coisas, mas por volta do segundo século, percebeu que em dezembro, nessa passagem, no final do ano de dezembro, se a maioria dos povos comemorava o nascimento, ou fazia uma festa para o seu Deus, e principalmente o Império Romano ali, para o Deus Sol, e porque lá na antiga tradição, era uma passagem daquele período de inverno terrível, aquela coisa que não tinha colheita, não tinha nada, e de repente ali naquele tempo começava a aparecer o sol, e um tempo de colheita, um tempo de melhora, um tempo de luz. E daí, por conta disso, o Império Romano começou a festejar isso e teve uma tradição, mas não só o Império Romano, mas todos. Mas na época do cristianismo, o Império Romano tinha sua festa, e quando Constantino, oficializa o cristianismo como a religião oficial, e percebendo que as religiões e cada religião, Constantino foi uma bênção, mas no mesmo tempo ele trouxe para arrebanhar várias pessoas, vários novos discípulos. Ele acabou introduzindo coisas, festas e coisas pagãs, e nisso eles falaram assim, não, agora quem que é o nosso Deus é o Jesus. Ele que é o Deus da luz, ou seja, o texto, quantos textos falando sobre Jesus como a luz do mundo. Então, vamos agora oficializar o nascimento de Jesus nessa data, onde cada um comemora o seu Deus, faz a festa. Nós teremos a nossa festa, que se tornou o Natal de Jesus, isso daí no 4º século com Constantino. E daí depois começaram a surgir as outras tradições, troca de presente. Daí Papai Noel foi lá depois com Nicolau, que era não esqueci, da Igreja Católica, que era muito generoso, e depois com a propaganda, com a questão de a Coca-Cola oficializou e começou a dar muita evidência, não sei que época, um tempo atrás, e tantas coisas assim. E qual é a questão do povo de Deus? Em 1800, 1600 e pouco, chegou a ter muita discussão na época da Reforma, se era para continuar
puritanos começaram a não, a gente quer excluir tudo que a Igreja Católica introduziu de coisas pagãs, nós vamos excluir tudo. E começou, e durante muito tempo se teve essa discussão, mas depois quando chegou nos Estados Unidos lá, então tem uma mescla, uma mistura de um monte de coisa. Agora é a gente como cristão, o que a gente faz? E a gente vai para a Bíblia e a gente percebe que no Novo Testamento, o pessoal lá, eles querem fugir com todas as estruturas do judaísmo, porque no judaísmo, você percebe que Deus, Ele quer fazer com que as pessoas guardem datas. Olha, essa data foi a data que vocês saíram do Egito, então vamos criar uma festa. Essa situação foi a época que vocês de alguma maneira atravessaram o Jordão, então vai ter um memorial. O povo de Deus no Antigo Testamento vivia de memorial, e para isso criavam-se festas, estruturas. Só que chega em Jesus, o povo está tão perdido, porque as estruturas e as festas e tudo que era criado, era só para fazê-los lembrar do real sentido e do real significado das coisas. Porém as pessoas se apegavam nas estruturas. Eu participo da festa, olha como eu sou um israelita. Mas espera aí, você nem sabe o significado dessa festa, você não vive o valor, o princípio dessa festa, mas você participa das festas. O lavar a mão era para lembrar que o israelita precisava se purificar, não exteriormente, mas interiormente. Mas o israelita, não, olha, eu lavo a mão, então eu estou puro. O coração era péssimo, por dentro não tinha, ele falava mal de todo mundo. E no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, eles começam a falar até contra os dias. Você pega lá em Colossenses, você pega lá, olha, ninguém perturbe vocês por não guardar sábado, por não guardar as leis, por não guardar as festas. O Novo Testamento está tentando quebrar as estruturas, não porque as estruturas eram ruins, mas porque as pessoas se apegavam a isso, a festa, mas perdiam o real valor ou o real sentido daquela festa, ou porque acontecia aquilo, ou porque eles faziam aquilo, virava automático. Eu acredito que por isso, que de alguma maneira, vamos criar uma festa sobre o nascimento de Jesus. Não tem motivo, não tem. A questão é que o importante é que Jesus nasça no coração de cada pessoa. Qual o significado disso? Mas por que eu estou falando isso? Porque ao contrário daquele povo, a gente foi perdendo, e quando Jesus tenta quebrar, não era quebrar o sentido de cada festa, era quebrar a idolatria das festas, ou a idolatria das coisas, ou que as pessoas, era falar, vocês perderam a noção do real valor. Se Jesus estivesse aqui, e fosse entrar numa discussão, a gente tem que guardar o Natal, a gente tem que festejar o Natal, ou celebrar o Natal ou não, a discussão não seria essa. Qual é o sentido disso? Não qual é a data, como que qual é o sentido do Natal? E eu fico pensando que, diferente daquele povo, a nossa geração, tem perdido tudo quanto é tradição. Aquele povo se apegava nas tradições.
a nossa geração, e vindo de uma lavagem cerebral, é fazer com que a gente perca de vista todas as tradições, tudo aquilo que remete a valores e princípios, porque tradições nos remete a valores e princípios, não é errado. O problema é que lá atrás, e o ser humano e nós às vezes valorizamos as estruturas, e a gente fica só nesse nível. Por isso que está essa discussão. O cristão tem que comemorar Natal? Não, mas Jesus não nasceu, e daí começa, Jesus nasceu em abril, Jesus nasceu em outubro, ninguém consegue, você começa a ter, então fazer o seguinte, já que ninguém sabe quando Jesus nasceu, a gente não se comemora, ou se não celebra o nascimento de Jesus. Mas será que é certo não celebrar algo tão especial, que mudou a história, que dividiu a história em antes e depois de Jesus? Aquilo que o Antigo Testamento todo, 39 livros falaram, promessas, tudo era por causa dele, para ele, porque ele nasceria, ele viria cumprir a promessa para nos resgatar, e a gente ia de alguma maneira fazer o quê? Porque a gente não sabe de data, vamos esquecer disso daí. Mas de alguma maneira, ou não, vamos colocar uma data, mas vamos colocar Papai Noel, vamos colocar presente, vamos colocar comilança, vamos colocar um monte de coisa. O importante não é data nem coisas, o importante é que não se pense no real significado. Como no Antigo Testamento, o importante, e que Jesus veio, gente, o importante não é guardar o sábado, vocês não querem socorrer uma ovelha? Se uma ovelha de vocês estiverem caindo, vocês não querem socorrer porque é sábado, vocês perderam o significado do sábado, vocês não sabem de nada. Vai aprender o que é misericórdia. Vocês perderam. E eu acho que se Jesus estivesse hoje, como eu falei, nessas discussões, ele fala, gente, acorda, vocês não estão percebendo o que está acontecendo, é tudo uma tentativa só tem uma tentativa, de me tirar do foco, é que vocês foquem ou no errado, ou no errado que não é certo, os cristãos comemorar Natal, e daí não se comemora Natal, daí não se celebra, se perde a oportunidade de fazer uma cantata, de falar Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Vamos falar de que Jesus nasceu e de que isso é a maior das boas notícias. Vamos aproveitar essa data para evangelizar, falar que o nosso Senhor e Salvador veio ao mundo, cumprindo as promessas de todo um povo que viveu 4.000 anos esperando isso, e Ele veio. Isso tem muito a falar a nós, mas não, eu acho que a gente não pode falar isso, ou tem que falar todo dia. Daí vamos, não, eu falo todo dia, mentira. Se a gente não consegue falar, se lembrar, porque não é para falar todo dia, é igual aniversário. Não, aniversário da minha esposa, eu falo todo dia, mas deixa eu esquecer no dia dela. Os maridos não sabem disso daí, como que funciona. Eu esqueci, mas não importa eu esquecer no dia, o importante é que o importante é que você ser o melhor marido todo dia, mas no dia você tem que, de alguma maneira, falar, meu amor, você é o maior presente para a minha vida, eu quero nesse dia especial, realmente relembrar de como é bom viver todos os dias com você, eu quero afirmar, eu quero reafirmar. Então aqui, meus queridos, como pastor dessa igreja, e eu sei que você já ouviu, deve ter ouvido muita coisa, eu quero falar aqui, essa igreja, nós vamos usar essa data para celebrar o nascimento de Jesus, para falar Jesus nasceu,
para falar, e daí eu coloco o tema da mensagem de hoje. Marinho, isso daqui foi uma introdução. Natal, um tempo muito especial. Natal, um tempo muito especial. Por que é um tempo muito especial? Vamos ler o Evangelho de Lucas. Se você quiser, essa história está relatada tanto em Mateus 1, ali 2 também, e Lucas também 2, acho que começa no 1 também, e capítulo 2. Mas eu quero ler agora com você, capítulo 2, do verso de 8 a 18, por favor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Eles estavam fazendo seu trabalho normal, corriqueiro, pastoreando ovelhas. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, não é só para vocês. A notícia que eu estou trazendo para vocês é uma boa nova, mas é uma notícia que vai deixar vocês alegres, mas não é só para vocês, é para todos. É uma alegria, é uma notícia que é para vocês espalharem para todos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, em uma manjedoura. Depois de o verem, saíram e contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados e abençoados, cheios de alegria. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, nós estamos aqui num dia para celebrar, ó Deus, para comemorar o Teu nascimento. Por mais que nós não sabemos qual é a data, mas hoje nós estamos aqui para de alguma maneira Te agradecer, para celebrar, para realmente reconhecer que por causa do Teu amor, por causa do Teu altruísmo, por causa da Tua doação, porque o Senhor um dia teve coragem de descer aqui, deixar a sua glória e vir se fazer homem, limitado a Deus, para que nós pudéssemos ter essa notícia maravilhosa, ó Deus, que mesmo numa vida difícil, mesmo em meio a pecados, mesmo em meio a decepções, a frustrações, a tristezas, nós podemos ter esperança, porque o Salvador do mundo nasceu, porque a promessa, aquele que um dia, desde lá do Éden, foi prometido que viria para nos redimir, para nos resgatar, para trazer a vida, uma vida abundante, uma vida eterna. O Senhor cumpriu a tua promessa e veio e nos buscou e nos resgatou, e isso é uma boa notícia, e nós estamos aqui para falar em alto e bom tom: obrigado Jesus, porque o Senhor veio, porque o Senhor nasceu, porque o Senhor cumpriu a tua promessa, e hoje nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, igual a esses pastores quando receberam essa notícia, igual aquele povo que começou a perceber que ali com eles estavam o Emanuel, o
Deus conosco, e muito obrigado porque o Senhor continua conosco, o Senhor continua aqui nesse culto, através do Teu Espírito, e por causa da Tua promessa, porque um dia o Senhor veio, nós podemos ter a certeza que um dia nós estaremos para todo sempre com esse Deus presente, com esse Deus Emanuel, com esse Jesus menino que veio nos salvar e nos resgatar. Muito obrigado, e que nessa noite o Teu Espírito fale a cada um de nós, a cada coração, testificando essa palavra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória. Você pode aplaudir o Senhor? Meu querido, porque Natal é um tempo muito especial. Primeiro, porque é um tempo de boas novas, porque é um tempo de boa notícia. Versículo 12 e 11 diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenham medo. Aqueles pastores que estavam nos seus afazeres, na sua lida, no seu trabalho, eles recebem ali, vem uma aparição de um anjo. A princípio eles ficam com medo, mas de repente esse anjo fala o seguinte: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. O que eu tenho para falar para vocês é uma boa notícia, que são para todos, não são apenas para vocês, mas são para todos. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o prometido Salvador, que é Cristo Senhor. Você imagina o que é receber uma notícia dessa? De geração a geração, desde lá de Abraão, desde o povo de Israel esperando. Quando que vem o Messias? Será que é agora? Será que é amanhã? Será que é depois? Será que é o ano que vem? Será que os meus filhos verão? Será que os meus netos? E passa. Será que é nesse tempo? Será? E passa tempo, e muda reinos, e muda impérios, e se levanta as dificuldades, as tristezas, as frustrações, as decepções, as lutas, tudo isso, e de repente, naquele dia, naquele momento, no tempo de Deus, chega uma notícia: hoje na cidade de Davi nasceu, chegou o tempo de Deus, chegou o tempo da promessa se cumprir, nasceu o Salvador, aquele que vai redimir Israel, e não é só para vocês, é para todos, para todo o povo. Meu Deus, que notícia maravilhosa! A questão do Natal é tempo, porque o Natal é muito especial, um tempo muito especial, porque é tempo de boas novas, de boa notícia. A gente passa um ano difícil, a gente passa um ano com frustrações, com dificuldades, com promessas, que às vezes a gente fica, quando que vai se cumprir? Será que é agora? Será que é depois? Será que é amanhã? Será que é o ano que vem? Será que é, quando que eu vou ver o meu marido? Quando que eu vou ver o meu marido salvo? Quando que eu vou ver meu filho resgatado? Quando que eu vou ver a luz no fim do túnel? Mas no Natal chega uma boa notícia, e qual é a notícia? A palavra de Deus se cumpre, a promessa de Deus se cumpre, porque muitos esperaram essa promessa, mas chega um dia que a palavra de Deus vem. Hoje chegou uma boa notícia, e o Natal é esse tempo que nós precisamos trazer à memória. A boa notícia chega, e para nós, qual é a boa notícia? Jesus nasceu, e com Ele vem todas as demais coisas. Por isso que a palavra de Deus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Meu querido, Natal é tempo de boa notícia, porque é a luz no fim do túnel. Um povo que se sentia oprimido, escravizado, como o próprio Jesus depois, já quando começou o seu ministério, ele olha para aquela multidão, uma multidão que doente no corpo, na alma, no espírito, pessoas que precisavam de libertação, de cura, de refrigério, de descanso. Quando ele olha, fala que ele teve compaixão daquelas pessoas, porque era como ovelhas sem pastor. Mas por causa de que Jesus nasceu, ou por causa desse tempo,
do nascimento de Jesus, ou por causa desse tempo que hoje a gente fala Natal, que se comemora o nascimento de Jesus, por causa disso, essas pessoas podem agora daqui para frente ter esperança. Tem cura para a sua enfermidade, tem restauração para o seu casamento, tem de alguma maneira, tem salvação para a sua família, tem libertação, tem cura, tem refrigério, tem descanso e mais, tem vida eterna, tem tudo aquilo que o homem procura. O homem procura, eu quero uma vida feliz, Deus tem uma vida feliz em Jesus. O homem procura paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é tudo aquilo que o homem precisa e mais, Ele não está no céu, mas Ele se torna o Emanuel. Ele vem, habita conosco, é o Deus conosco, se faz presente. Que notícia maravilhosa, meu querido. O Deus agora, como diz a música, eu sei o sentido do Natal, vocês não conhecem, é só o pessoal mais antigo. Descobri que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Natal é isso, é Deus conosco, é o Deus que até o Antigo Testamento, o Deus lá do céu, que eles conversavam, que de vez em quando aparecia, de vez em quando um recebia o Espírito, mas que o povo via através de nuvem, de teofanias, que de alguma maneira contemplava quando entrava, e que quase ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, quando via a arca de longe, de repente era manifestação, era Deus estava ali. Não, agora Deus, por causa de Jesus, sabe onde Ele está? Como diz o pastor, aqui, olha aqui, Ele está comigo, Ele vive comigo. Quando eu estou num quarto escuro, eu não preciso ter medo, porque o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Ele se faz presente. Quando eu começo a ficar com medo do amanhã, eu lembro, eu não estou mais sozinho, porque Jesus nasceu, Ele se fez homem, Ele veio a esse mundo para falar: humanidade, gente, vocês não precisam temer, porque eu nasci para vocês. Amém, meu querido? Isaías 9:2 diz assim, é um texto maravilhoso: o povo que caminhava em trevas, o povo sem esperança, o povo desesperado. Meu querido, eu não sei se nessa época de Jesus tinha mais gente caminhando em trevas do que nessa geração nossa. Eu acredito que não, eu acredito, não é só pelo número de gente, porque tem muito mais gente, lógico, mas hoje as pessoas estão aí vivendo em trevas, caminhando sem esperança, sem enxergar uma luz no fim do túnel, como eu falei. As pessoas estão em sequidão de alma, de espírito, está difícil, mas o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mais, porque Jesus nasceu, e Ele é a luz no fim do túnel, Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele é a luz que de alguma maneira traz claridade para todo o embaçamento, o embaçar dos meus olhos, daquilo que de alguma maneira eu não consigo perceber. Jesus nasceu. Natal é especial porque é tempo de boa notícia. Jesus nasceu e Ele veio aqui para um propósito, para me salvar, para me buscar, para me resgatar, para me redimir, para me trazer paz, para de alguma maneira me levar para que eu esteja sempre com Ele, para toda a eternidade. Por isso que Jesus veio e nasceu. Natal não é tempo de boa notícia? Agora não é só tempo de boa notícia. Natal é um tempo muito especial porque também é tempo de celebrar, meus queridos. Quem gosta de festa? Meu querido, Natal é tempo de celebração. Estava falando de cantata. Como é gostoso você cantar música, como é gostoso você fazer festa. E o André é especialista nisso, em fazer festa, e festa cara, né? Festa de arromba, mas fica do jeito que fica. Mas por que ele faz isso?
Por que a gente faz? Por que tenta? Por que o louvor precisa fazer o melhor? Por que a gente precisa cantar? Por que a gente não pode cantar desse jeito? Porque Jesus nasceu. Fala que o texto, versículo 13 e 14, por favor. De repente, uma grande multidão, diante da notícia de que na cidade de Davi nasceu Jesus Cristo Senhor, por causa dessa notícia, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus, santo, santo. Toda vez que você percebe uma ação de Deus, uma ação divina em favor do homem, de alguma maneira, toda vez que você vê Deus se aparecendo, se apresentando, indo em direção ao homem, você percebe a adoração. Como eu falei aqui uma quinta-feira, a adoração, louvor, ela tem que ser uma resposta diante disso, da grandeza, do favor, da bênção de Deus. Então, de repente vem, a promessa se cumpre, o Salvador vem, nasce o Deus, agora não está mais no céu, Ele vem nos resgatar, nos buscar e nos salvar. O que isso precisa gerar em nós? Então o Natal, quando nós celebramos, quando nós de alguma maneira recebemos a notícia de que Jesus nasceu, automaticamente precisa gerar em nós: eu quero cantar, glória a Deus, aleluia, Jesus nasceu, aleluia, glória a Deus das maiores alturas. Antigamente, meus queridos, o pessoal mais novo não vai conhecer um monte de música. Hoje ninguém faz música de Natal, é raro. Você vai querer melhorar o repertório de música de Natal, você fica lá, vai começar, brilho no ar. Eu fiquei cantando isso na época do projeto aqui, não saía música nova. Daí agora lançou, um tempo atrás lançou Israel. Antigamente você tinha os mais antigos vão saber o que é isso, os mais novos não. No cantor cristão, quem sabe o que é cantor cristão? Vamos ver, o pessoal denunciar a idade aí, ó. Aí, pessoal, idade de igreja, não é de idade, tem muita gente nova aí, a maioria, tudo novo, mas assim, é uma Bíblia, mas com as músicas. Tinha 600 músicas, 500 e poucas, 500 e quantas, mãe? 580 músicas. Tinha um pedacinho lá que tinha umas 30 músicas de Natal. E era falando do nascimento de Jesus. A gente chegou a ensaiar vários aqui, né, André? Surgem anjos proclamando. E tantos outros. Natal chegou. Não, esse daí não é hino, não. Noite feliz. Fala mais algumas aí, mãe. Nasce Jesus, fonte de luz. Não lembro as letras. Hoje é dia de Natal. Daí vai, gente. Aí vai. E nessa época de Natal, na hora que começava a chegar dezembro, as igrejas começavam a cantar essas músicas, celebrando o nascimento de Jesus. Celebrando, Jesus nasceu. Noite de Natal, glória a Deus, e agradecendo, era música de gratidão, que glorificava o nascimento, que agradecia por isso daí. Hoje, a única coisa que a gente celebra é a ceia, em casa ainda, dando risada. E aí, puxa, faz tempo que eu não vejo você. Passa o Natal inteiro, a única coisa que a gente celebra são as coisas naturais. O presente que ganhou, é a promoção da loja que você fala para a família inteira. E a gente passa o Natal quase sem celebrar quem merece a celebração. Aquele que veio ao mundo, aquele que nasceu. Jesus nasceu. Natal é muito especial porque é tempo de festa, de celebração. Mas é tempo de festa e celebração a Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia, 39 livros da Bíblia, do Antigo Testamento,
tudo por causa dele, é para ele, é apontando para ele, se fala para ele, Moisés fala dele, os profetas falam dele, tudo para ele, e a gente chega aqui na igreja, de alguma maneira, e quase, a gente fala de tudo, a gente canta sobre tudo, graças a Deus, esse louvor aqui, e essa igreja, mas, gente, vamos passar um mês, vamos passar ceia em casa, vamos trocar presente, vamos comer bastante, mas vamos celebrar Ele, vamos falar dEle, vamos reunir a família, vamos falar, olha, Papai Noel é legal, dá presente, mas não existe presente maior do que o Deus conosco, o Emanuel, porque Jesus nasceu. Sabe por que a gente pode comer? Porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, porque Ele um dia enviou Jesus para vir ao mundo, para nos resgatar e nos salvar. Por isso que nós podemos nos reunir como família. Por isso que nós podemos, diante de uma mesa, olhar para um filho, para uma esposa, para um marido, para a família e agradecer a Ele. Então, diante da ceia de Natal, diante desse período, diante dos presentes, diante de tudo, vamos celebrar, vamos cantar a Ele, vamos colocar música para adorar Ele, vamos de alguma maneira expressar a nossa gratidão, o nosso louvor ao verdadeiro centro do Natal. Aleluia. Natal é um tempo muito especial. Lucas 20:20. Não foram só os anjos que celebraram. Os pastores voltaram depois de receber a notícia. Eles viram lá um menino numa manjedoura. Eles viram a promessa se cumprindo, eles voltam e glorificam, eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Você tem celebrado, você tem louvado, você tem realmente tido um coração grato a Deus, a tua vida tem expressado adoração, louvor a Deus, por tudo que você tem ouvido aqui, por tudo que você tem se deparado com a majestade, com a grandeza, com as promessas, com a bênção de Deus? Ou você sai daqui já, malemar, chega ali na esquina, já começa a lembrar só dos problemas, só das dificuldades? Comece a lembrar de que é Natal, Jesus nasceu e juntamente com Ele vêm todas as demais coisas para a glória do nome dEle, amém. Maria, em Lucas de 1:46, 47, Maria, quando recebe a notícia, ela começa a cantar: eu vou receber, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque diante da notícia de que ela ia ser mãe do Salvador, nós precisamos celebrar. Natal também é tempo de celebração. Natal é um tempo muito especial, porque além de tempo de boas notícias, tempo de celebrar, também é tempo de compartilhar. Versículo 17, 18. Porque o Natal é um tempo muito especial, porque é primeiro, tempo de boas novas, segundo, tempo de celebrar, terceiro, tempo de compartilhar. Versículo 17 e 18. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito, tudo que lhes fora dito a respeito daquele menino, do nascimento, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados, ou alegres, ou felizes. Eles ficaram, eu quero dizer que a boa notícia de que Jesus nasceu, ainda continua alegrando as pessoas. Às vezes a gente acha que, o que eu posso falar para uma pessoa? Eu lembro, aquele chavão, Jesus te ama, parece que, eu lembro no seminário, fazendo seminário, já estudando para pastor, conhecendo a Bíblia, um dia que eu não estava tão legal, um companheiro de seminário meu, chegou ali no momento, falou: meu irmão, Jesus te ama. O que ele compartilhou comigo? Jesus te ama. Cara, aquilo foi tão especial naquele dia para mim. Compartilhar um Jesus te ama. Compartilhar um Jesus nasceu. Sabe, meus queridos, Natal é tempo de compartilhar, e isso todo mundo fala, é compartilhar
compartilhar a mesa, compartilhar alimento, compartilhar roupa. É um tempo de generosidade, isso o mundo fala. Mas também se esquece de compartilhar o principal, que é a notícia: Jesus nasceu. O Salvador do mundo nasceu. A salvação está aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra mais, mas tenha uma vida eterna. A gente, como igreja, a gente tem coragem de compartilhar. Eu tenho coragem de levar uma cesta básica, eu tenho coragem de dar. A gente gosta, a gente faz, mas às vezes a gente não tem coragem de falar: eu tenho uma boa notícia para você, Jesus nasceu. Mas eu sei. E você sabe o que Ele é, sabe o que Ele fez na minha vida, sabe o que Ele faz dia a dia. Ele muda a nossa história, Ele traz paz em meio à dificuldade, Ele faz a gente ser feliz mesmo em meio a perdas, a frustrações. O mundo está difícil, mas tem uma boa notícia: Ele tem uma nova vida para cada um de nós. Jesus nasceu, e isso é uma boa notícia, isso precisa ser celebrado, mas não pode ficar só para mim, não pode ficar só para a igreja, não pode ficar só para os pastores, isso precisa ser compartilhado para todos, porque logo que o anjo compartilha para os pastores a boa notícia, fala: isso não é só para vocês, é para todos. Mas quem que é o responsável? O anjo saiu falando de casa em casa? Não, os pastores começaram a falar, depois os discípulos começaram a falar, depois os discípulos dos seus discípulos começaram a falar. Agora é eu e você, são os discípulos da agora, é a igreja de agora que precisa continuar compartilhando: Jesus nasceu. A gente tem coragem de compartilhar a promoção de Natal da loja tal, a gente tem coragem de compartilhar tudo, mas parece que a hora que chega para compartilhar o principal, que é a salvação das nossas almas, que é a salvação daquela pessoa que, ela precisa de roupa, a pessoa precisa de roupa, vai todo mundo, e eu tenho que fazer, tenho que ajudar, isso é uma parte do evangelho. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas são muito mais prontas a fazerem coisas daqui, do que propriamente do compartilhar o que é eterno. Porque acho que compartilhar Jesus nasceu, o que isso pode mudar para a vida da pessoa? Isso não mata a fome, não, só livra ela do inferno. Às vezes, se ela crer, e daí não cabe a você, daí é o Espírito Santo, pode fazer com que ela enfrente toda a situação que ela está passando de uma maneira diferente, sem entrar em depressão, porque ela vai conhecer o Emanuel, o Deus conosco, e ela vai saber assim: existe uma luz, esse Emanuel é a luz que eu precisava, Ele dissipou as trevas da minha alma, Ele libertou o meu espírito, e agora aqui para frente eu sou livre, inclusive para poder galgar outras coisas, para conseguir perceber que a minha vida não é só esse problema. Agora eu percebo que a minha vida é muito mais, porque Ele é o príncipe da paz, e eu consigo ter paz até mesmo em meio a tudo isso que eu estou vivendo. Tem muita gente querendo resolver os problemas aqui, e resolve esse problema aqui, entra aqui, daí fica todo mundo tentando resolver aqui. Você quer saber o que resolve o problema? É falar que Jesus nasceu, que Ele é o Salvador, que Ele veio para mudar a história, Ele dividiu a história no antes e depois dele, e Ele pode fazer isso com cada um de nós. Ele pode fazer isso com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso primo. Mas para isso eu e você precisamos compartilhar, precisamos falar, precisamos ter coragem, pararmos de sermos tímidos e começar a declarar: Jesus nasceu. Você lembra quando as mulheres, depois Maria Madalena, foram no túmulo de Jesus? Vamos ver se é esse texto aqui, mas eu marquei um só.
Lucas 24, 9, vamos ver se é esse, daí tem vários textos. Quando voltaram do sepulcro, elas, as mulheres, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aqui está falando as mulheres que foram lá no túmulo e viram o túmulo vazio. Jesus não está mais lá, ressuscitou. O que elas fizeram? Elas saíram diante de uma notícia. Jesus ressuscitou, Jesus nasceu, eu preciso compartilhar. Jesus ressuscitou, eu preciso compartilhar, eu preciso falar. Elas vão e falam, daí aqui não está falando que Jesus falou, mas em outro texto lá fala, Jesus mesmo falando com Maria Madalena, ele fala, vai e fala para os meus irmãos e diz a Pedro. E daí depois, continuando, Jesus se apareceu para os discípulos, para os 10, depois para os 11, e depois sabe qual é a próxima coisa que ele fala? Ele repreende, porque a princípio os discípulos não acreditam, e depois que ele aparece e fala, ele dá uma comissão para esses discípulos, sabe qual é? Compartilha, vocês, alô som, está falhando o microfone aí, impressão? Compartilha o que vocês experimentaram esses 3 anos vivendo comigo. Vão por todo o mundo, ensinando, discipulando, falando, compartilhando o que vocês receberam de mim. E eis que estarei com vocês todos os dias. Eu nasci, o Deus Emanuel, e vou continuar sendo Deus Emanuel para todo sempre. Mas enquanto isso, compartilhem. Nós estamos, a igreja de Cristo é muito tímida no que diz respeito a compartilhar a sua fé. As pessoas que não são de Deus, elas compartilham as suas crenças de uma maneira, com uma força, elas compartilham mentiras, como se fosse verdade, com orgulho. E os crentes tudo assim, ó. A gente precisa, a gente não tem coragem de abrir a boca para falar: Jesus nasceu, Jesus ressuscitou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se não for por Ele, não haverá eternidade no céu com Deus. Sem Ele, sem crer nessa verdade, é condenação eterna, é inferno. Mas isso é Bíblia, a Bíblia está desatualizada. Eu vi um post esses dias que eu vou repostar, eu vou tentar, era para eu fazer, eu sou ruim dessas coisas aí, mas eu quero, um amigo meu, pastor de Bauru lá, vou tentar fazer, falando sobre a Bíblia desatualizada, daí falando o que estão falando aí sobre a quarentena, os cuidados que estão tendo aí, diante de uma pandemia, está lá tudo, há 4.000 anos atrás lá, descrito lá no Levítico, as leis de saúde, tudo que se deve fazer está lá. Bíblia desatualíssima, bem desatualizada, um monte de coisa. Se ainda a justiça, a lei, usasse ainda os países melhores ainda que usa a Bíblia como regra, como prática na sua Constituição. O Brasil basa muito da sua Constituição, por isso estão tentando rasgar a Constituição. Não consegue, mas ignora. Inclusive o lugar que deveria ser o lugar mais alto para cumprir a sua Constituição é onde tem mais se ignorado, por conta de ideologia, por conta de tantas coisas. E a igreja tem se calado. E às vezes alguns pastores que começam a falar, a igreja, em vez de pelo menos ficar quieta, começa a criticar o pastor. Fica do lado de emissoras, fica do lado de tanta gente e fica contra. Tempo de compartilhar. Precisamos compartilhar amor, misericórdia, comida, mesa, o que temos. Mas mais do que tudo, precisamos compartilhar Jesus, o pão da vida. Porque foi o que Ele falou. Ele multiplicou os pães.
Mas logo em seguida ele falou: vocês estão me seguindo porque vocês querem comer pão. Mas eu quero dizer que esse pão vai acabar. Quem não comer a minha carne, sinto muito, mas o pessoal começou, esse discurso é muito complicado. Mas é esse discurso que vai levar vocês para o céu, para a eternidade. Eu vim para trazer vida e vida abundante. Não vim só para passar a mãozinha na cabecinha de vocês. Eu vim salvar, eu vim redimir vocês. Eu vim mudar a história da humanidade. Por último, Natal é um tempo muito especial, porque além de tempo de boas notícias, tempo de celebração, tempo de compartilhar, é tempo de renovar e fortalecer a fé. Natal é um tempo muito especial, porque é tempo de renovar e fortalecer a fé. Versículo 11 e 12, depois você já pode colocar Mateus 1, 22 e 23 seguido, por favor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vai para Mateus. Tudo isso, Mateus relata, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus usa 22 vezes essa expressão, para que se cumprisse. E Mateus faz 47 citações de profecias do Antigo Testamento, que estavam ali se cumprindo no Novo Testamento, e a sua grande maioria acerca de Jesus. Porque o Natal é tempo de renovar e fortalecer a fé. Porque passaram-se anos, e todos, desde Gênesis, ali quando o homem peca, em Adão ali, Deus já faz uma promessa, daquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E passa Moisés, passa todos os profetas, falando da promessa do Salvador, falando sobre Jesus. Cada livro, cada geração, como eu falei, cada momento, as pessoas iam passando por dificuldades, passando por lutas. Levantava-se um homem, mas virá um renovo. Deus vai restituir, Deus vai reconstruir, Deus virá, Deus vai trazer, Deus vai visitar com seu servo, e Ele irá salvar, Ele irá resgatar, Ele vai fazer, e falava, Ele vai ser simples, Ele vai ser da linhagem de Davi, vai ser de uma virgem, e tudo, cada detalhe do que foi proferido, cada detalhe do que foi profetizado nos 39 livros de cada pessoa, cada homem, mas que falava pela inspiração do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, falava, trazia refrigério, trazia esperança para aquele povo. Um dia Deus vai cumprir a sua promessa, de um jeito que aqueles, imagino no Egito, aquele povo, e aí? Deus cumpre, e já prefigura na pessoa do libertador Moisés. Em cada momento Deus levantava uma pessoa para de alguma maneira mostrar. Levantou José para preservar a sua família, foi vendido como Jesus foi vendido, mas ali, em terra estranha, foi usado para libertar um povo, para ser o sustentador de um povo. Estava de alguma maneira representando Jesus. Depois, cada um, levanta-se Davi,
que sai de trás das malhadas, um simples pastor de ovelhas, diante do desejo de ter um rei, primeiro Saul, o maior, um grande, mas de repente Deus vai lá e visita, busca Davi, e fala que da linhagem de Davi, porque Davi se tornou, por causa da bênção de Deus e da promessa de Deus, se torna o maior rei que Israel já teve, e Deus faz promessa da linhagem de Davi, e tudo isso, chega até Jesus. Em Jesus, porque eu coloquei esse ponto, porque o tempo de Natal é um tempo de renovar e fortalecer a fé, porque nós podemos ver que não existe tempo, não existe limites, não existe circunstâncias, não existe probabilidades, não existe ciência, não existe nada capaz de impedir que a promessa de Deus se cumpra para o seu povo. Eu vou repetir, não existe nada, tempo, não existe possibilidade, probabilidade, não existe circunstâncias, não existe inferno, não existe inimigos, não existe exército, não existe reinos, não existe nada que possa impedir que as promessas de Deus se cumpram na vida do seu povo. O nascimento, aplauda o Senhor, o nascimento de Jesus é a prova disso. E nasceu da maneira como falou, e até hoje, de uma virgem. Mas como que pode isso? Eu um dia estava fazendo uma consulta, o médico, falei que era pastor. Fala a verdade. Vamos cá para nós, você parece um homem, falando para mim, o médico. Você parece... Mas esses médicos que já nem estudam mais, sabe aqueles médicos que estudou há 300 anos atrás e não que isso daí, mas sim, fala a verdade, você acredita mesmo que Jesus nasceu, que Maria era virgem? Eu falei, eu acredito, eu acredito, mas como que você explica isso? Eu falei, eu não explico, eu acredito pela fé, a palavra de Deus fala e é minha crença, eu creio nisso daí. Mas não é doido, não é... Eu falei, por isso que é fé, por isso que a gente crê. Não, porque... Eu falei, você acredita em Deus? Ele falou, eu creio, eu acredito em Deus. Eu falei, como você explica isso? Você vê Deus? Ele falou assim, não, eu acredito assim, não sei se do jeito que você acredita. Eu acredito que tem um ser aí que... Sei, um ser que... Eu falei, mas tenta explicar para mim como que você acredita num Deus. Você vê esse ser que você acredita? A conversa parou por ali. Ele falou, então, você veio fazer o que mesmo aqui? Porque se a gente acredita em Deus, não tem nada mais absurdo do que isso. Você acredita num ser que criou tudo por uma palavra, um ser totalmente poderoso para criar o céu, a terra, tudo que por uma palavra... E não acredita que ele poderia fazer uma virgem ter um filho. Daí isso é absurdo. Isso é mais absurdo que acreditar que uma virgem não pode dar filho. Porque o maior absurdo, eu escrevi aqui, deixa eu ver, Tertuliano, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu escrevi. Tertuliano dizia o seguinte: crer em Deus é um absurdo. Tertuliano, um dos pais da igreja do segundo século, ele diz assim, creio em Deus e sei que é um absurdo, creio inclusive porque é absurdo, porque senão eu entenderia. Crer em Deus é um absurdo, porque se não fosse, a gente entenderia Deus. Crer, meu querido, é algo que vai para além da compreensão, tentar racionalizar. Eu sei que tem muitas coisas, por exemplo, a própria ressurreição de Cristo, quem assistiu aquele Em Defesa de Cristo, quem não assistiu, procure assistir, anote aí, Em Defesa de Cristo, é um filme maravilhoso,
E ali fala algumas coisas que a gente começa até a cair das pernas. O pessoal acredita, estuda, tem faculdade de filosofia e a gente estuda filosofia. Eu gosto bastante, mas daí você vai ver, tem menos informações em termos de documento acerca dos ensinos de Platão, de Sócrates, do que documentos sobre acerca da ressurreição de Cristo. Mas porque parece que são ensinos, não é um absurdo alguém ressuscitar dos mortos. Mas a gente começa a tentar, e daí lá nesse filme ele tem um monte de tese e quase comprova, mas não, e daí depois eu fiquei assim, puxa, mas não adianta, porque você vai querer comprovar, não se comprova nada, porque quando comprova a existência de Deus, fala que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, tudo, a gente começava a imaginar, Albert Einstein que falava, se eu não me engano, que se acreditar que o mundo foi feito de uma explosão, é a mesma coisa de você colocar, explodir uma gráfica, e acreditar que naquela explosão, você entrou, depois da explosão numa gráfica, você pegou um dicionário prontinho lá. Albert Einstein fala isso daí, um cara que foi um pouquinho inteligente. Ele fala, acreditar que o mundo surgiu, tudo que funciona, surgiu de uma explosão, é tão absurdo como acreditar que poderia surgir um dicionário de uma explosão numa gráfica. Então, meu querido, o que eu estou querendo dizer aqui, que coloquei esse último, porque essas mesmas promessas que foram cumpridas no nascimento de Jesus, depois na sua morte, depois na sua ressurreição, e a gente viu a igreja cumprindo um monte de promessa, e eu quero dizer que na minha vida, na vida do meu pai e da minha mãe, eles são prova viva. Cada vez que eu saio daqui, muitas das vezes que eu saio daqui, depois de um culto e vou lá na casa deles, muitas vezes eles estão lá emocionados, e a frase que eu mais ouço é eles falando, a gente sabia disso, isso é cumprimento de promessa, a gente sabia que Deus iria fazer isso. Por quê? Porque Deus falou com a gente, porque foi promessa. Puxa, mas se passaram 40 anos, passaram-se 43 anos, mas o que promete é fiel para cumprir. Natal é tempo da gente relembrar. Tem algumas promessas que não se cumpriram na tua vida. Tem algumas coisas que ainda não se cumpriram na tua família, mas que Deus prometeu. Se você não sabe, começa a ler essa Bíblia. Começa a ler a Bíblia, que você vai começar a descobrir promessa que não é específica unicamente para você. Tem promessa que é exclusiva para você, e Deus fala, e Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus fala com você através de sonho, Deus usa as sensações, Deus fala com você específico, e Deus continua falando, usando pessoas, Deus tem coisas específicas, mas eu quero dizer que a própria palavra tem coisas que são para todos nós. E se a gente tirar as coisas específicas, e se a gente ficar com as promessas que já são para mim, para você que estão aqui, já seria o suficiente para a gente querer servir esse Deus e acreditar e falar, Deus, a minha vida é do Senhor. Agora eu estou entendendo essa pregação, aqui tem boa notícia para mim, não só para aqueles pastores, porque por causa do nascimento de Jesus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, por causa da salvação dele, eu tenho vida abundante, eu tenho promessa de vida eterna e tantas outras coisas. Agora, porque não se cumpriu ainda, porque de alguma maneira eu encontro dificuldades, porque eu percebo que a minha fé é frágil, porque eu percebo que eu tenho problemas, porque eu passo por provações, e tudo isso vai fragilizando a minha fé, eu vou às vezes desanimando, eu vou fraquejando, mas daí vem o Natal, e me faz lembrar, que aquele que faz a promessa, pode passar tempo,
pode passar tudo, pode ter dificuldade, eu posso ser cativo, posso ser levado cativo, eu posso ser vendido pelos irmãos, pode passar o que for, tudo pode passar, o mundo pode passar, mas as tuas palavras jamais passarão, as tuas promessas jamais vão passar, tudo que o Senhor falou vai se cumprir. Natal é tempo de renovar a nossa fé e lembrar, levantar a cabeça. Estamos chegando no final do ano, mas lembrar, Jesus nasceu do jeito que o Antigo Testamento, do jeito que os profetas falaram, tudo se cumpriu igualzinho. Isso mostra que Deus é fiel. Então, se Deus falou para mim que Ele vai cumprir algo na minha vida, eu posso crer, porque isso vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então tem boa notícia no Natal, por isso que nós precisamos celebrar, compartilhar, não ficar só para nós, e mais do que tudo, precisamos sair daqui com a nossa fé renovada, fortalecida, para virar o ano e saber que 2021 tem mais do Senhor para nós, que o melhor de Deus está por vir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quero terminar lendo. Quero ler 2 textos. João 5:39. Não, vou pular esses textos. Mas quero falar que Jesus teve que, na sua vida, lidar com a incredulidade das pessoas. Mesmo Ele nascendo, mesmo Ele sendo o cumprimento da promessa, muita gente que o esperava, não conseguiram perceber. Eu vou ler esse texto, vou ter que ler. Coloca aí João 5, 39 e 40, 46 e 47. Depois Lucas 24, 25 e 27. Eu vou ter que ler, meus queridos, porque Deus falou algo aqui. Eu não passei para vocês esse texto, puxa vida, mas dá para, coloca qualquer versão aí, pode ser naquela mais antiga, João 5, 39, 40, depois você pula para o 46 e 47, daí já deixa no gatilho aí Lucas 24, 25 a 27. Jesus começou a ter embates ali com os fariseus, com pessoas que ele começava, eu sou o prometido, eu sou Jesus, eu sou o Salvador. Mas os estudiosos, os fariseus, os doutores da lei, falaram, não, você não é. Moisés, os profetas, a gente reconhece Moisés, os profetas, a gente conhece as escrituras, mas você a gente não reconhece. Daí Jesus pega e fala, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês estudam tanto a Bíblia, porque vocês sabem que é através da Bíblia que vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testificam de mim. Se vocês prestarem atenção no que vocês estudam, vocês iam perceber que as escrituras falam de mim. Vai por 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês estão relutando. 46, 47. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés, se vocês falam que creem em Moisés, se vocês crescem em Moisés, vocês estariam crendo em mim, porque Moisés falou de mim. 47 está aí. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Jesus está falando, olha, vocês conhecem a Bíblia, mas vocês não têm revelação. Vocês não conseguem perceber que tem coisa se cumprindo. Eu vou trazer a lição. Vai para Lucas 24, 25 a 27, por favor.
Vai para, essa versão tá ruim para danado, vai para NVT mesmo, dá para ser para NVT? Então Jesus lhe disse, aqui quando Jesus vai no caminho de Emaús, ele ressuscitou, aqueles 2 discípulos de Emaús, eles estão indo embora triste, Jesus, a gente achou que Jesus era o Salvador, aquele que iria nos redimir, nos salvar, mas ele morreu. E todo mundo se decepcionou, porque a gente achou que seria ele o Salvador. A gente viu o que ele fez, ele cumpriu uma parte das escrituras, mas depois ele morreu. E daí Jesus está caminhando com eles e fala assim, então Jesus lhes disse, como vocês são tardios, como vocês são difíceis, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras, como vocês não conseguem perceber, estava tudo escrito na escritura, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos, Jesus começou a passear na Bíblia, de Moisés aos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Não tinha Novo Testamento nessa época, Jesus começou a passear pelo Velho Testamento, não tinha lá, ele começou a falar, lembra que Moisés escreveu, falou isso, começou a explicar, desenhar para eles. Cara, o que Jesus está falando, a Bíblia inteira fala sobre mim, a Bíblia fala sobre eu morrer, fala sobre eu ressuscitar, fala que eu seria simples, porque está todo mundo achando que esse Jesus que nasceu, seria o libertador do Império Romano, que iria trazer o reino agora, igual Davi. Agora a gente vai meter o pé em Brasília, e a gente vai estabelecer o reino agora aqui. Essa corrupção, essa bagunça, na época muito pior, Roma, injustiça, tudo que é terrível, e Jesus veio libertar, mas ele não libertou, ele morreu. Vocês não conseguiram entender, eu vim libertar vocês de vocês mesmos, não foi de Roma, porque antes de Roma, vocês já tinham problema com vocês. Vocês não perceberam que o problema de vocês não são Roma? É a má interpretação das escrituras, é vocês não perceberem que vocês são maus. Vocês guardam sábado, mas estão fazendo um monte de coisa errada. Vocês não adulteram, mas vocês olham desejando. Vocês não matam, mas estão xingando. Vocês fazem. O problema não é Roma, o problema é o coração. Eu vim para mudar o coração de vocês, porque senão eu poderia tomar o trono aqui e continuaria esse monte de gente com problema no seu caráter, no seu coração. Um dia perguntaram, por que Deus não acaba com o mal na terra? Porque só existe mal, porque tem o malvado. Para acabar com o mal, Deus teria que acabar com o malvado, e Ele teria que acabar com o mundo, mas em vez disso, Ele não veio acabar com o mal, nem com o malvado, Ele veio redimir o malvado. Ele veio mudar o coração, Ele veio tirar o coração de pedra, e veio colocar um coração de carne. Ele veio colocar, quem quer vir após mim, começa a negar essa natureza, que quer xingar, que quer matar, que odeia, que faz não sei o quê, porque daí dessas pessoas, dos pacificadores, dos humildes, dos que aprenderam de mim, será o reino de Deus. Esse reino que eu estabelecerei com essas pessoas que aprenderam de mim, que foram redimidas, que foram salvas, que foram transformadas. Eu vim para constituir esse reino, que será um reino de justiça, de paz, de equidade, e será eterno para todo sempre. Aleluia! Só que ainda os discípulos de Emaús, os fariseus, os judeus, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Continuam nas igrejas, a gente esperando um Deus, um Salvador, às vezes, que mude Brasília, que mude
a minha vida financeira. Deus faz tudo isso como consequência. Mas eu quero dizer que o reino de Deus é daqueles que entendem que Jesus nasceu para mudar a minha história, não a história de Roma, não a história de Jerusalém, mas a história do homem pecador. Veio redimir, veio salvar. Essa é a boa notícia. Ele quer. Por isso que às vezes a gente vem na igreja e se decepciona. Por isso tem um monte de jovem que não arruma namorado e sai da igreja. Por isso tem um monte de jovem que já, às vezes, não tem mais aqueles cultos, vai continuar lá. Por isso tem um monte de gente, às vezes de família, que sai da igreja, porque a minha mulher continua brigando, meu marido continua brigando, espera aí, fortaleça a tua fé, porque isso pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tem promessa para você e para a tua casa, tem remissão, tem perdão, tem restauração, tem cura, tem libertação, e acima de tudo, tem um reino eterno para todo sempre, um reino de paz, de justiça. E eu quero te dar uma boa notícia, um reino que você vai fazer parte, você vai reinar com Cristo para todo sempre, e sempre, e sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Termino. Se todas as promessas foram cumpridas, tem uma que não foi. Se encontra em Atos 1:11. Depois das pessoas perceberem que o Messias veio, o Antigo Testamento inteiro se cumpriu, e Jesus ressuscita e cumpre mais e mais. De repente ele está, depois de falar, agora a igreja compartilha essa boa notícia, vocês precisam celebrar, vocês precisam compartilhar, inundar o mundo com essa boa notícia. Ele começa a subir ao céu, e lá 2 anjos, e a turma, os discípulos lá, daí eles ouvem uma promessa. O que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus, que cumpriu a promessa todinha do Antigo Testamento, veio, nasceu, morreu, ressuscitou, abriu o caminho, prometeu para vocês ir para um lugar e preparar lugar para vocês, prometeu um reino eterno. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, Ele voltará. Ele voltará. E o Novo Testamento inteiro fala, agora não fala mais da vinda do Messias, agora já fala do retorno do leão. Fala daquele que virá com seu cetro de justiça para colocar ordem nessa bagunça, para colocar realmente a paz, trazer a ordem, tirar do ser humano toda lágrima, toda tristeza, toda dor. Agora o Antigo Testamento passou tempo, o Novo Testamento, teve gente que lá no 1º século já achava que Jesus ia voltar. Já passaram 20 séculos, 21 séculos, Ele não voltou ainda. E tem muita gente, por causa disso, descuidado, achando que pode ser que Ele não volte, ou achando que talvez demore muito. Meu querido, que essa palavra tenha despertado, que você lembre que Natal é para renovar e fortalecer a fé, de que todas as promessas dele se cumprem, e principalmente, nada, e inclusive essa da segunda vinda. Eu quero terminar com Apocalipse 22, de 12 a 21, e por louvor,
já pensou na música, espera aí que eu não vou ler esse texto primeiro, daí vocês já sobem. Apocalipse 22, 12 e 21. É o último texto da Bíblia. Último texto. Se for lá, é a última capa da Bíblia aí, os últimos versículos da Bíblia. Apocalipse 22, de 12. Pode começar antes, pode ler o capítulo 21 já começa. Vejam, Jesus falando através da vida de João, mas você vai perceber que quem dá o testemunho de que essa palavra é fiel e verdadeira. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, que aceitam a salvação em Cristo Jesus. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira e que não se arrependeram e não buscaram em Jesus a salvação. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Que quem tiver sede, venha. Que quem quiser beba de graça da água da vida. Gente, tem boa notícia que precisa ser compartilhada. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhes retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho. Quem é testemunha fiel dessa palavra? Ou seja, desse livro do Velho, do Antigo e do Novo Testamento, de cada palavra, de cada promessa, de cada... meu querido, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas, diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Ministério de louvor pode subir. Meu querido, Natal é tempo de celebração, é um tempo muito especial, independente porque nós não celebramos Papai Noel, presente, nós fazemos isso porque fazemos, é legal, mas o verdadeiro e real sentido do Natal, o verdadeiro e real sentido do Natal torna esse tempo muito especial, porque Jesus é o tempo que nós celebramos o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa, o cumprimento do Salvador, que Jesus nasceu e abriu o vivo e santo caminho até Deus, nos dá a vida eterna, nos mostra a luz, nos mostra o caminho, nos mostra a verdade. Então, meu querido, amanhã, depois, dia 25, 24, dia 31, nesse final de ano, no meio das celebrações, das festas, festeje, celebre a vida, celebre a família, dádiva de Deus, celebre a igreja, celebre tudo, mas lembre que tudo isso é porque um dia Jesus veio e nos salvou, e nos resgatou, e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, e nós podemos viver em família, cada dia melhor, cada ano que passa melhor, com a bênção de Deus, vivendo, experimentando as promessas dEle,
pela fé, sabendo que se hoje eu não vivo, falta alguma coisa, eu sei que amanhã eu posso viver, porque Deus é fiel. Se hoje eu sofro alguma situação, preciso de uma cura, de uma transformação, de uma libertação, eu sei que veio Jesus, aquele que cura, que salva, que liberta, que transforma. Ele já veio e já me prometeu que nele eu posso todas as coisas. Que a ciência, que tem um monte de coisa que fala não, mas que a palavra de Deus fala que, será que existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? E eu não sou daqueles que olha para o tempo, para as circunstâncias, porque o Natal me fala que tudo é possível ao que crê, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas ao seu povo. Então que em nome de Jesus, você saia daqui dessa noite com a fé renovada, celebrando, compartilhando, vibrando com a boa notícia: Jesus nasceu, aleluia. E mais, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e mais, Ele vai voltar para nos buscar, para sempre morarmos, para nos levar para todo sempre vivermos com Ele, para todo sempre, aleluia, aleluia, aleluia.